esse chamado ponto areia. E aí você vai preenchendo toda a extremidade do bordado com o ponto areia, até ele ficar bem coberto e não aparecer nenhuma trama branca do tecido. Aqui tá o risco. E eu vou pedalar mais um pouquinho para vocês verem. O ponto areia, ele nada mais é do que um monte de S unidos de vários tamanhos e preenchendo toda a cavidade e a extremidade, onde você não pode deixar nenhum tipo de branco para o seu bordado ficar perfeito, liso e com um ótimo acabamento. Logo após preencher, esse é o acabamento final do primeiro pedaço da orelha, todo preenchido de ponto areia. Agora nós vamos dar continuidade ao corpinho do cachorro. Eu já contornei ele todo da cor da base, que será marrom escuro, o rabinho também marrom escuro. E agora nós vamos dar continuidade à base do cachorro. Estou usando nesse cachorro 3 tons de linhas: o marrom escuro, o caramelo e um cinza mais claro. Esse cinza será todo o corpo do nosso cachorro. Depois nós vamos mesclar com esse caramelo. Por fim, dar o retoque com marrom escuro. E aí você vai preenchendo toda a extremidade do bordado com a linha caramelo claro, ó. Todos os lugares que você vê que tem o branco, você vai jogando elas em formatinhos de círculo. Toda a extremidade. Esse ponto areia é um ponto demorado, mas é um ponto que deixa o seu trabalho leve e com acabamento perfeito de enchimento. Geralmente o ponto cheio deixa o seu bordado um pouquinho mais grosso. Aqui a minha linha da bobina acabou e eu vou fazer somente a troca por 1 minuto. Trocamos a bobina, a canilhinha, e agora nós damos continuidade ao bordado. Sempre fazendo para cobrir. Alguns lugares você pode fazer o ponto pro ladinho, que é aquele ponto costurinho, exemplo, o pezinho dele. Partes onde são menores, se você precisa de um preenchimento perfeito, você pode fazer esse ponto costurinho, ó. Aí ele vai dar suporte ao ponto areia e vai ficar extremamente cheio e perfeito. Olha só, vem aqui, começar maior, você pode colocar o ponto areia direto. De ponto costurinho, você pode fazer o ponto areia mais largo para ele pregar o papel totalmente, deixar o seu risco 100% preto para você não ter problema.
Aí você vem dando continuidade depois com os olhinhos menores, preenchendo toda a camadinha branca. Ó. Esse trabalho de bordado à máquina de pedal, ele é um trabalho árduo, você trabalha muito com as pernas, muito com as mãos. É um trabalho muito gratificante, porque você tem toda uma extensão que pode ser trabalhada. Você não tem que ficar presa a um tamanho único ou a um determinado bordado. Você pode terminar. Eu vou acabar de preencher o cachorro e daqui a mais ou menos uns 2 minutinhos eu coloco a continuidade dos olhos e o contorno. Só um momento, por favor. Um beijo a todos. Se você estiver bordando e você vê algum lugar branquinho, quanto mais você encher esse lugar de areia, mais perfeito e mais cheio de ponto areia ficará o seu bordado. Então isso não tem uma quantidade certa de que você pode fazer milhões e milhares, enchendo, vai ficar do jeito que você gosta. Tem pessoas que gostam do ponto areia mais ralo, ainda com o bordado aparecendo, ainda com o fundo do tecido aparecendo. Tem pessoas que gostam dele mais cheio, sem nenhum tipo de tecido aparecendo. Eu gosto dele mais cheio, sem nenhum tipo de tecido aparecendo. Aí ele fica aquele bordado perfeito. Você pode lavar, você pode bater a máquina. Costuma geralmente a fralda ir e o bordado ficar. Então, eu vou encher toda a cabecinha agora com essa linha caramelo clara. Ela é quase um bege. Não estou dando nem para ver o trabalho dela, porque ela é bem clarinha. Mas depois que eu fizer a iluminação com outro tom de cor, com outro caramelo, aí vocês vão conseguir ver a diferença de tom de um tom para o outro. Se eu fizer a orelha, ela caramelo escuro, marronzado, a gente dá uma cor diferente do nosso cachorro. Eu já fiz ele branco com cinza, branco com caramelo, e hoje eu resolvi fazer ele caramelo com caramelo. Desculpem, às vezes não está aparecendo, mas é porque eu estou gravando do meu celular, então fica um pouquinho difícil. Mas aí a gente vai se adaptando aqui para sair tudo direitinho para vocês verem. Então agora a gente vai para a parte da boquinha. Parte do rosto. Base costuradinha, certinho também, para dar aquela... Às vezes quando a linha dá essas puladinhas, porque nesse momento eu estou usando a linha Zenith. Ela é uma linha um pouquinho mais fina e geralmente o passador da máquina, ele dá uma tensão menor. Então, às vezes a linha dá um pulinho mesmo. Ele gosta muito, a máquina gosta, eu costumo falar que a máquina gosta muito de linha Cairel, porque essa linha Cairel, ela não é desfiada nessa máquina. Dificilmente ela se desfia. E já nas outras máquinas que eu tenho percebido, ela não é bem muito aceita. Cachorrinho todo cheio.
já de pontinho areia. Agora nós vamos fazer a caramelização. Eu te falo caramelização porque nós vamos demarcar e sombrear em alguns lugares. Eu gosto de falar caramelização. Aí você vem aqui no pé. Vamos começar pelo pé. Ó, a linha, ela é mais escura. Tá vendo? Então ela vai deixar um caramelo mais escuro em volta. E o miolo do bordado no caramelo mais claro. Que você pode ir dando ponto costurinha, ó. Tá vendo? Não precisa ser areia, pode ser costurinha. Só mesmo para você fazer um sombreado, porque depois desse sombreado ainda vai vir o contorno, que é a parte mais escura. Isso é só mesmo para dar uma vida, ó. Eu gosto muito dessa parte, porque ele vai iluminando o bordado, fazendo ele ganhar um outro aspecto, um aspecto mais alegre. Ó, tá dando ponto de costurinha aqui tudo. Ponto de costurinha. Parte da orelha nós vamos fazer ela mais larguinha. Você pode chulear e vir com areia, ó. Perninha dele. Geralmente eu costumo dizer que não tem uma largura certa para você fazer esse sombreado. Você pode fazer a largura que você quiser, né? Fiz o primeiro pedaço do sombreado. E agora nós vamos fazer a parte da cabeça. Feito todo esse sombreado, marrom mais escuro um pouquinho, um caramelo, nós vamos usar o marrom escuro para contornar antes de fazer o focinho e o olho. Então agora nós vamos contornar mais uma vez o cachorro. Eles sempre me perguntam quantas mãos de contorno eu posso dar, quantas mãos você quiser. Tem gente que gosta de dar uma para ele ficar bem fininho. Outros já gostam de dar duas. Eu não tenho uma quantidade, eu vou fazendo. Quando eu vejo que pra mim tá bom, que eu acho que ficou bom, eu paro. Tem lugares que você contorna que dá aquela vida com uma vez só. Tem lugares que você contorna que conforme for bordado, olha só, aqui ele tá bem cheio, tá vendo, ó, aqui. Ele tá bem passado o caramelo, então a linha quase sumiu. Então a gente pode dar 2, 3 mãozinhas de contorno. Ó. Deu a primeira, deu a segunda, deu a terceira. Olha como é que já ficou bem aparecendo o contorno da orelha. Aqui também é a mesma coisa. Só que você não precisa voltar pra lá porque a orelha é aberta. Então você volta por aqui, mais uma mão de contorno, ó. Em cima mais uma também. Volta mais um pouquinho e vamos daqui pra cá, ó, para dar o contorno da cabeça e da franja dele, ó. Isso aí é com você. Ah, eu achei que a franja ficou muito fina, então você vai lá e dá mais uma demãozinha, ó.
Isso, assim. Contorno do nariz. Aqui pra você ver o contorno certinho do nariz, você pode dar uma puxadinha no papel, ó. Nada que vai comprometer o outro lado do bebê, ó. Você dobra, tá vendo? Ó, vem aqui, dá um contorno. A boquinha dele também eu fiz um pouquinho de caramelo um pouquinho mais de caramelo para ele ficar bem rebitadinho. E tá quase pronto o nosso cachorrinho. Para os olhos eu sempre gosto de usar duas linhas, o branco e o preto. Quando é uma criança, um outro animal específico, aí eu posso usar o azul, posso usar o verde, posso usar o marrom dourado para fazer o olho castanho. Depende da cor que a pessoa quiser que o seu animal tenha o olho. Nada impede você fazer o seu animal, o seu cachorro, com o olho azul também. Existem muitos cachorros com olhos castanhos, outros azuis. Eu vou fazer o meu branco. Ó, eu tiro o papelzinho, a extremidade do papelzinho, ó, que tá a minha demarca de olho. Que aí ele vai ficar só o furinho, tá vendo? Então eu venho aqui e repico de novo e ponto areia nesse buraquinho, ó. E preencheu todo, parei. Cortei a linha. Eu gosto muito de cortar todos os restos de linha que sobram. Eu não gosto de deixar nada embolando, porque depois você vem só mexer no avesso para tirar as linhas. Então você enfia a linha preta agora. E aí você vai fazer o olhinho, ó. O olho, geralmente, eu gosto de dar uma ou duas voltinhas, tá vendo, ó? Você marca lá dentro e faz o pula-pula, ó. Esse pula-pula é o ponto cheio. Prontinho, nosso bichinho já tem um olho. Muito perfeito por sinal. Aí você vem aqui e contorna a sobrancelha com um pretinho para ele ficar mais alegre. E vamos fazer o nosso focinho. Ponto cheio. Focinho do cachorro. Faz um regulador para ficar aquele ressalte. E tá prontíssimo o nosso cachorro, ó. Corta o restante das linhas. E o nosso cachorrinho está extremamente pronto. Pronto, bordadinho, com o olhinho perfeito. Se você ver algum restinho de linha, você pode vir cortar. Ó. E pronto, cachorrinho prontinho. Sombreado. Cheio. Com ponto areia. E contornado. Ó. Bem bonito. Eu vou postar esse primeiro vídeo, que é o primeiro vídeo aula do bordado à máquina de pedal. E eu vou fazer o outro agora fazendo o garotinho, que é o menininho. Ele ainda tá todo em branco. Eu ainda não comecei a fazer, mas eu vou postar primeiro esse do cachorrinho. E em seguida eu vou postar o menininho. Um beijo pra vocês, espero que gostem. Eu amo bordado à máquina de pedal. E tem sido a minha alegria dos últimos 13 anos. Essa é a minha máquina. Maquininha de pedal, firme e forte. Daqui a pouco eu posto para vocês novamente o outro vídeo. Um beijo para vocês. Muito obrigada por todas pedirem com muito carinho o início do bordado à máquina de pedal. Um beijo para todos.